é o que vai girar de capital, é de R$ 3.600 diários, no caso desse exemplo aí, atendendo 12 carros, sendo que cada... Thiago Valente aqui na área para responder uma pergunta hoje de um dos seguidores sobre a questão que a gente estava estudando, que era análise financeira. Então a gente fez um estudo de caso aplicado à oficina mecânica e oficina mecânica especializada em alinhamento e balanceamento. Aí teve a seguinte dúvida sobre o indicador de produtividade financeira. Existem vários indicadores que você pode controlar. É claro que a gente já comentou que você não pode controlar uma quantidade infinita e ilimitada de indicadores. Isso quer dizer que não posso ter 2 páginas só de indicador para eu conseguir administrar e gerenciar. Senão tu não vai ter tempo de cuidar do negócio bem e vai ficar só analisando, vai dedicar uma equipe só para ficar contabilizando o indicador. Então o objetivo não é esse, é preciso conseguir mensurar quais são os indicadores que são mais importantes para o teu modelo de negócio. Nesse caso especificamente, a gente falou de um indicador de produtividade financeira, porque a área financeira, de uma forma ou de outra, ela acaba sendo o pulmão da empresa. Então se eu consigo administrar, gerenciar bem a área financeira e contábil da empresa, eu consigo mapear os processos, diminuir custo e, consequentemente, aumentar faturamento. Eu consigo criar uma estratégia, mas para eu conseguir criar essa estratégia, eu preciso entender como é que está meu estado atual hoje. Como é que está meus recebíveis, meus contas a pagar. Então, essa análise precisa ser feita. E no caso especificamente do indicador de produtividade financeira, é para a gente conseguir identificar qual é a margem de faturamento diário. E isso vai estar diretamente relacionado com a capacidade instalada da oficina. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ElevaK e a quantidade de colaboradores, funcionários que eu tenho lá no salão, lá no chão da oficina. O que acontece? Que a gente acaba dimensionando mal. A gente cria uma expectativa de faturamento. Eu espero que a minha empresa fature quando eu abrir as portas 5 mil por mês. Eu tenho uma oficinazinha lá que tem 2 ElevaK, vou fazer suspensão, alinhamento, balanceamento. Só que esse meu 5 mil por mês de faturamento, ele foi tirado da minha cabeça. Foi uma hipótese que eu acho que a minha empresa pode faturar ou deve faturar. Só que na verdade eu não sei nem qual é a minha capacidade instalada. Eu não sei quantos carros por dia eu consigo atender. Então às vezes a minha capacidade instalada ela é de 24, 30 carros por dia. E não adianta eu fazer um marketing, uma propaganda para atender 50 carros se eu tenho uma limitação de capacidade instalada, de funcionários e assim por diante. Então, o indicador de produtividade financeira, o nome está dizendo, é um indicador. Ou seja, ele vai te mostrar a direção. Ele vai te ajudar na tomada de decisão. São oficinas que trabalham às vezes 10 até 12 horas por dia. Ou seja, das 7 horas da noite o cara ainda está com a oficina aberta trabalhando. Beleza, mas a gente vai considerar o horário comercial aqui de 8 horas diárias. Dessas 8 horas diárias, a gente vai tirar um intervalo ali de almoço e algum intervalo que tenha do mecânico ir no banheiro e tal. E a gente vai colocar só para a gente ter um cálculo redondo e é claro que é um cálculo hipotético aqui como exemplo para o nosso caso. Então, das minhas 8 horas diárias trabalhadas, eu tirando o intervalo de almoço de 2 horas, então eu fico com 6 horas. Durante aquelas minhas 6 horas de trabalho, eu vou fazer um mapeamento para identificar quantos carros em média eu estou conseguindo realmente atender. Não é que eu imagino, o que eu acho, o que eu quero atender. Não, é quantos carros realmente eu estou atendendo. Se em média eu atendi, no caso do exemplo aí, 12 carros durante aquele dia, e eu tenho 6 horas realmente trabalhadas, ou seja, 6 horas realmente que o mecânico estava fazendo a manutenção, fiz lá, medi e deram 12 carros. Então naquele dia eu atendi 12 carros. 12 carros em 6 horas trabalhadas. Então isso dá uma média de 12 dividido por 6, dá uma média de 2 carros por hora. Então quer dizer que o meu serviço está levando em média o tempo de 30 minutos, meia hora. Então em meia hora eu consigo realizar aquele atendimento. O tempo do início do atendimento até o tempo de check-out, que quando eu emito a nota fiscal, o cliente paga tudinho e vai embora. E já abre o espaço lá do ElevaK, da oficina, para entrar outro carro para eu conseguir atender. Então, quer dizer, o meu tempo está levando 30 minutos por cada serviço desse. Então, Thiago, consegui atender 12 carros. Vamos supor que cada carro desse que foi atendido durante aquele dia, aqueles 12 carros, em média, o serviço custou R$300 para o cliente. Então, o cliente pagou, tirou do bolso dele R$300. Foi quanto custou o serviço, colocando em média. Bom, se eu tive 12 carros atendidos
e o meu ticket médio, minha média de cada um desses serviços foi de R$300, então isso vai dar um total de R$3.600. Então a minha média de faturamento, o meu indicador de produtividade financeira, quanto eu consigo produzir analisando a questão financeira, nesse caso aí da oficina, é de R$3.600. Então a média do meu indicador diário dentro da minha oficina girando, rodando, que é o que vai girar de capital, é de R$3.600 diários, no caso desse exemplo aí, atendendo 12 carros. Tem como eu conseguir faturar mais de 3.600 diários? Existem 3 alternativas. Ou eu aumento o preço do serviço, que nesse caso, em vez de cobrar R$300, eu cobraria R$400, eu cobro mais, faturo mais. Qual é a consequência disso? Nem sempre isso é possível, porque existe uma limitação de mercado. Eu não posso cobrar um serviço de R$300 enquanto na frente o meu concorrente cobra 250, cobra R$300. Eu não posso aumentar de forma aleatória da minha cabeça. Então existe todo um mercado estruturado que eu preciso seguir e obedecer. E dependendo da região isso vai variar, isso vai mudar. Então pronto, eu fico de certa forma limitado em relação a isso. Vocês mesmos devem saber que nem sempre eu consigo simplesmente pegar e aumento o preço do serviço ali que o cliente vai continuar fazendo. Isso nem sempre acontece. Então isso já é um ponto, mas é uma alternativa. Sim, você pode aumentar o teu indicador de produtividade financeira aumentando o preço do serviço. Outra alternativa é você diminuindo o tempo de execução do serviço. Em vez de o serviço durar 30 minutos, ele dura 20 minutos. É possível conseguir fazer essa redução, essa readequação? Por exemplo, todas as concessionárias da rede automotiva, elas utilizam esse indicador de produtividade financeira e elas executam esse mapeamento para identificar quanto tempo leva em média aquele determinado serviço, que é para ver se o mecânico está realmente conseguindo ser um mecânico produtivo. Então, se eu diminuir o tempo de 30 minutos para 20 minutos, consequentemente eu consigo atender mais carros durante aquele dia. Eu consigo atender mais de 12 carros. É uma segunda alternativa. E a terceira alternativa, que também é uma alternativa viável, é aumentar minha capacidade instalada. Thiago, eu não consigo atender mais do que esses 12, eu não consigo gerar mais do que R$3.600 de faturamento diário na minha oficina, porque eu só tenho 2 eleva-carro. Então essa é a minha capacidade instalada, não tem como eu inventar, eu atender o cliente na calçada, botar o carro dele na calçada para fazer o atendimento. Então é uma limitação que eu tenho. Existe a possibilidade de aumentar, eu readequar o layout da oficina, que na maioria das vezes dá para fazer. Existe essa possibilidade? Existe. Se existir, você pode aumentar a sua capacidade instalada. Agora você consegue, em vez de atender 2 carros, atender 3. Às vezes você consegue até agregar outro tipo de serviço que tem uma margem de lucro maior do que o serviço mais rotineiro que você costuma fazer. E é um serviço que precisa de um espaço menor para você conseguir executar. Então isso é uma possibilidade. Então nesse caso, para aumentar o indicador de produtividade financeira, eu tenho 3 opções. Todas essas opções que a gente abordou durante a aula, elas servem para te dar uma direção, ou seja, ela é um balizador. A partir do momento que você simplesmente atende, abre a porta da oficina, começa a atender e não tem esse padrão, esse número de referência, corre muitas das vezes de você acabar comprometendo, por exemplo, seu capital de giro. De repente, até fazendo uma programação de estoque inadequada. Você compra uma quantidade de peças, confiando que a tua oficina, que a tua empresa vai conseguir rodar, vai conseguir girar aquele montante de grana que precisa de capital de giro, e no final das contas não consegue. Porque não houve um planejamento, você não sabe realmente até que ponto você consegue ir, até que ponto você consegue atingir em termos de faturamento. E essa informação ela é muito importante. Isso pode ser para grande empresa, pequena empresa, independente do tamanho, você consegue fazer essa medição. Eu diria até mais, que uma empresa pequena, no caso das oficinas mecânicas, a gente está citando como exemplo aqui, é até mais fácil de conseguir medir isso, porque o número de processos, de carros, de atendimento, de colaboradores é menor, então eu consigo mapear mais rápido. E como a gente estava falando, se você quiser realmente crescer, expandir, maturar e tornar o teu negócio de uma forma profissional, você precisa passar por essa etapa. Absolutamente todas as empresas que trabalham dentro do segmento, por exemplo, franqueando empresa, isso desde o segmento alimentício até a área da mecânica mesmo, trabalham com processo de franquia. Esse é um dos indicadores
fundamentais que eles precisam ser identificados e mapeados. Eles precisam ser acompanhados ali. Tem que ter alguém olhando aquele indicador para saber se a empresa está faturando bem, não está. Espero ter respondido a pergunta aí. Qualquer coisa, pode continuar mandando as perguntas que eu respondo por aqui, beleza? Tamo junto e bora pra cima.